Olá, meus amados, que Deus Ele faça resplandecer a luz sobre a sua vida. Eu quero que você entenda que quando nós temos ou carregamos a presença de Deus, se tornamos pessoas que somos iluminadas por Deus aonde quer que estivemos. Se aqui, se é em outra cidade, outro país, ali está com a gente a proteção, a luz divina. Então, o que nós temos que lutar, o que nós temos que entender, preservar é essa comunhão que nos faz ser uma pessoa iluminada por Deus. A partir de hoje, eu irei chamar todos vocês de iluminados, porque eu creio que todos são de fato. Se você obedecer à voz de Deus, você de fato é um iluminado, uma iluminada de Deus nesse mundo, tá bom? Prepara um copo com água para que essa luz ela possa adentrar dentro do seu corpo e trazer vida, jogar para fora a tristeza, a depressão, secar doenças que não faz parte desse templo que é o templo do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Poderoso Deus de Israel, nós, meu Deus, nos colocamos na tua santa presença e te pedimos misericórdia, compaixão, te pedimos perdão, meu Pai, e que a tua poderosa luz esteja com essa pessoa. E quando ela tomar dessa água, que ela tome do teu poder e que ela seja curada, transformada, avivada e que o teu nome seja glorificado na vida dela. Espírito Santo, faz se manifestar a tua glória. Toma dessa água agora. Levante suas mãos, sua mão direita, que o poder de Deus opere na sua fraqueza, que a luz divina cure, seja você livre dessa depressão, dessa doença, dessa enfermidade, e que a luz divina possa brotar dentro de você. E todos que creem digam assim seja, e diga graças a Deus. A Bíblia diz que a nossa cura viria como o sol de meio-dia, brotaria como o sol de meio-dia. E é esse, ou essa, melhor dizendo, a fé que eu e você precisamos de manter, porque a doença pode até vir, mas tem a palavra que vence a doença. A tristeza, ela pode até surgir, mas tem a palavra de Deus que diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria logo vem pela manhã. Então, tudo que a gente vive hoje, existe a palavra de Deus para fazer a gente vencer. E é sobre isso que eu quero te orientar hoje, te dar uma direção espiritual que Deus me deu. E uma vez você entendendo, tudo na sua vida vai mudar. Tudo. Pode sentar todos vocês. Isaías 40, versículo 3, que eu vou ler hoje, diz assim, olha só. No deserto prepararei o caminho para o Senhor. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. O que isso quer dizer, pastor? Antes da gente entrar aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Você, Dona Thelma, Dona Marta, Sr. Orlando, Sr. Antônio, Dona Marlene, todos vocês que têm me acompanhado, que vai ver, às vezes eu nem citei o seu nome, mas você nos acompanha aqui todo domingo. Deixa Deus, através da minha voz, falar contigo.
Nós precisamos de entender os três caminhos que acontecem com a gente na nossa trajetória no mundo, na vida terrena, tá? Porque às vezes você se encontra numa situação que você não sabe mais o que fazer, como sair dela. Você se encontra num problema que você ora pedindo direção a Deus e hoje está chegando a direção para você. Existem três fases. Qual a primeira? A primeira fase é aquela fase onde se encontramos lá no Egito, preso, escravizado. Lembra do povo de Israel, o povo de Deus? A Bíblia diz que o povo de Deus ficou escravizado no Egito, sofrendo, judiado. Porém, eles clamavam a Deus. Então, a primeira fase do ser humano é aquela fase que ela se liberta do vício, se liberta da vida errada, se liberta das drogas, se liberta do mundo e ela encontra Jesus. Só que é aí que muitos falham, por quê? Elas pensam que só o fato dela largar o mundo encontrou Jesus, e é aí que muitas pessoas se perdem. Por que se perdem, pastor? Porque elas não sabem mais para onde ir. Porque elas pensam que eu saí do mundo, saí da vida errada, saí das drogas, deixei tudo para trás para encontrar Jesus, e hoje eu estou vivendo aqui, nessa situação, e ela se questiona porque ela não conhece as três fases da nossa vida. A primeira é a gente estar escravizado. Quantos de nós, eu sou uma vítima da escravidão, vivia no mundo perdido, sem direção, achando que aquele mundo era a única coisa que tinha. Porém, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, a gente se liberta desse mundo, encontra alegria, paz. Só que a gente esquece da segunda fase. Qual que é a segunda fase, pastor? A segunda fase é o deserto. A segunda parada é o deserto. Então, primeiro a gente se liberta da vida errada. Por isso que todos os domingos eu inicio a oração pedindo a Deus para te libertar. Você primeiro tem que se libertar. Ninguém está no deserto se não se libertar. Ou ninguém vai para o deserto se não primeiro se libertar da escravidão. Então, primeiro a pessoa está na escravidão, ela se liberta da escravidão e ela é guiada por Deus para o deserto. Por isso que no início eu falei assim, você precisa descobrir qual fase você está, porque senão você não vai estar lutando com as armas erradas. Então a primeira fase você se liberta, a segunda fase você para no deserto. Lembra do povo? Eles se libertaram, Deus fez sair do Egito com ouro, criação, ovelhas. E o povo passou o mar vermelho em pé enxuto, como diz a Bíblia. Porém, o povo parou no deserto. E esse deserto, para muitos que ainda não entenderam qual fase estão, o deserto é uma escola. Tem uma canção que fala, o deserto é uma escola. O deserto é o lugar onde vai preparar cada um de nós para a terceira fase, que eu vou falar já já. E essa terceira fase é a melhor, mas primeiro tem que passar pelo deserto. O deserto, ele causa também três coisas nas pessoas: querer voltar para a escravidão. Presta atenção.
querer voltar para a escravidão. A Bíblia diz que o povo queria voltar para o Egito, mesmo sofrendo o que eles sofreram. Causa desânimo, pessoas desistem, pessoas ficam incrédulas, pessoas perdem a fé no deserto. Não é na escravidão. Na escravidão ela tem fé para sair dali. Só que no deserto, onde ela tem que aprender, se preparar, não é o que a Bíblia diz? Olha aqui, vou ler de novo, Isaías 40, versículo 3. No deserto prepararei o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto, ou seja, um caminho que seja um caminho de Deus. É no deserto que a gente aprende. No deserto que você vai ver quem está com você. Aí você para de querer agradar todo mundo. É no deserto que você descobre que é só você e Deus. É no deserto que você manifesta a sua fé ou desiste dela. A Bíblia diz que o povo, metade do povo morreu no deserto. A outra metade fizeram bezerros de ouro porque perderam a fé. Então, é no deserto que nós somos preparados. E é no deserto que a gente tem que olhar para Deus. Para quê, pastor? Primeira fase, me liberto. A segunda, me preparo. Para quê? Para mim entrar na terra prometida. Ninguém entra na terra prometida se você não passar pelo deserto. Aí que é o erro das pessoas. Elas se libertam e elas já querem entrar na terra prometida sem ser preparada, sem ser provada, sem ser testada, podemos dizer assim. Então ela pensa o seguinte: eu quero voltar. É melhor voltar para a escravidão, é melhor voltar porque eu vivia. E é normal, porque naquela época o povo que viu o poder de Deus, viu o mar se abrir, ficou incrédulo. Imagina hoje. Imagina hoje. Então você tem que descobrir qual fase você se encontra. Se é na fase de você se libertar, e a fase de você se libertar, você tem que clamar sem cessar. Você tem que invocar a Deus sem cessar. Ou você está na fase de deserto, se preparando, sendo provado. E não é provado por Deus, é provar você mesmo. Porque às vezes tem muita gente que fala assim: não, eu tenho muita fé. Mas quando vem uma dificuldade, uma luta, ela prova para ela mesma que a última coisa que ela tem é fé. Porque falar é muito fácil. Agora, quando você vive e passa ali, você sabe que realmente você vive pela fé. E a terceira fase é aquela fase da terra prometida, a terra que emana leite e mel, onde você está com paz, abençoado na família, abençoado financeiramente, com Deus. E aquilo ali já não importa mais nada, porque você agora está no descanso de Deus. Você está com o coração, sabe, transformado. Um coração temente 100% a Deus, porque você passou pelas fases. Não é qualquer um que chega na terra prometida. Não é que Deus não queira. É porque a pessoa ela não sabe qual fase ainda ela está. Então eu levo você nessa noite, iluminados de Deus, fazer uma reflexão. Qual fase você se encontra? Será que você está achando que está sendo provado? Ou você está achando que está no deserto? Porque tem pessoas que falam assim, tem gente,
Encontrei uma pessoa essa semana, falei, como o senhor está? Eu falei, estou no deserto, mas tem 20 anos atrás que eu não via ele, e eu vi ele esses dias, e até hoje ele está na cabeça dele que ele está no deserto. Ou seja, ele está numa fase que na cabeça dele é deserto, mas a fase que ele se encontra ainda é a fase da libertação. Ele tem que se libertar. E o que é se libertar, pastor? Não aceitar mais a situação que você está vivendo. A Bíblia diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, a sua cabeça tem que entender aonde está. Senão você vai ficar no deserto a vida inteira. Na sua mente. O deserto não é para a vida inteira. Lembra, pessoal? A Bíblia diz que, os estudos bíblicos dizem que quando o povo saiu do Egito, eles levariam 40 dias. Eles levaram 40 anos. Por quê? Porque eles não aprenderam no deserto. Eles não aprenderam. Você só vai sair do deserto se você aprender. E você só vai sair da escravidão se você não aceitar. Então olha só que legal. Você tem que ter um coração ensinável. Você tem que querer aprender de Deus. Tem gente que acha que aprender de Deus é saber o Salmo 91 de cor. O Salmo 23 de cor. Isso não é nada. Qualquer um sabe disso. Só pegar a Bíblia e ler. É aprofundar em aprender de Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Por que eu estou passando essa situação? O que eu estou aprendendo com isso? Então, qual fase, meus iluminados, vocês estão? Estão na fase de libertação, que você não pode aceitar. Aí eu estou com um problema financeiro, você tem que sair dessa escravidão. Estou com um problema de saúde, você tem que sair dessa escravidão. Estou com depressão, pastor, deixei a depressão me pegar. Você tem que sair dessa situação. E como que eu saio? Não aceitando isso. Tá? E o poder de Deus vem e manifesta. Não estou com problema, pastor. Já me libertei, eu não aceito e já saí disso. Então você vai cair num deserto. O que é o deserto, pastor? O deserto é o lugar onde você precisa de passar dificuldades, de passar lutas. Porém, você não vai morrer no deserto se você não desobedecer. O deserto molda o nosso caráter. O deserto ensina a gente em quem devemos confiar, porque lá na libertação, lá na escravidão, a gente confia que amanhã vai melhorar. Amanhã vai passar. Isso vai passar. Então você se engana. Então quando você sai disso, você entende que eu estou no deserto. Não, agora no deserto eu vou passar momentos, vou ver o poder de Deus na minha vida, como o povo viu. O povo queria comer carne, Deus deu carne. O povo precisou de passar pelo mar vermelho, Deus abriu o mar, o povo passou em pé enxuto. Tá? De noite, Deus colocava uma coluna de fogo para iluminar o povo. E de manhã, uma nuvem para fazer sombra. Então Deus guiava o povo no deserto. Era no deserto que Deus te guia. Primeiro eu tenho que sair, repito, só para a gente finalizar, eu tenho que sair da libertação, eu tenho que me libertar. Como eu me liberto? Não aceitando. E aí eu começo a ser guiado por Deus. Aonde? No deserto. E do deserto eu entro na terra prometida. Então eu quero que você reflita hoje em qual fase, qual dessas 3 fases você se encontra. Na libertação, no deserto, ou você está pronto para entrar, ou próximo à terra prometida.
Eu vou fazer um estudo quarta-feira, eu vou continuar o que eu estou falando hoje. Quarta-feira eu vou falar como você sabe que você está próximo à terra prometida, ou como você sabe se você está próximo ao deserto, tá bom? Mas fica hoje essa palavra, Deus me deu essa palavra hoje no meu coração e eu creio que vai ajudar muitos de vocês. Entendam aonde você se encontra, qual lugar que você se encontra, porque senão você vai ficar lutando, achando que está lutando, porém você ainda está escravizado, você está preso. Às vezes está lutando para entrar na terra prometida, mas você não aprendeu ainda nada. Então eu vou dar continuidade na quarta-feira, porém eu quero que hoje você reflita nisso. Peça a direção de Deus para te mostrar em qual fase você se encontra, tá bom? Feche os seus olhos, amado Deus. Eu peço ao Senhor, nessa oração, levanta suas duas mãos para o céu, que abençoe a família do teu povo, que o Senhor guarde a família deles, livra o filho, o marido, a esposa, de homens e mulheres insanguinários. Traz livramento essa semana, meu Pai. Abre as portas, as comportas dos céus e abençoa o teu povo. Senhor, dá um coração ensinável para essa pessoa, uma mente de Cristo. Dá inteligência ao teu povo, meu Pai, para que eles possam compreender e entender a tua palavra. Espírito Santo, eu peço ao Senhor por todas as famílias. Peço ao Senhor por todos aqueles que trabalham, têm seus negócios, têm seus trabalhos, aqueles que estão, porventura, desempregados, sem renda, que o Senhor abra as portas, meu Pai, para que eles possam colocar o melhor na sua mesa. Espírito Santo, eu peço pela salvação do teu povo, que o nome deles esteja escrito no livro da vida, no livro da salvação. Receba a paz. Que esse domingo seja um domingo de paz para você. Respira fundo. Diga, eu recebo a paz de Cristo. E que essa luz divina venha me iluminar. Senhor, eu também oro pelos dizimistas dessa obra, desse ministério. Os que são coluna. Aqueles que pararam por um motivo, meu Pai. Façam eles voltarem, toque neles, para que eles possam continuar a ser abençoados. Aqueles que ainda não provaram da fé, sendo abençoados através dessa obra, que o Senhor toque no coração dele. Abençoa os fiéis, meu Pai, que eles sejam prósperos, abençoados. Honra todos aqueles que vão ofertar hoje, multiplica, e que essa semana seja uma semana de muita vitória. Que essa oferta que ela vai dar hoje seja uma semente que ela venha colher 100 vezes mais ainda essa semana, meu Pai. Eu abençoo e declaro todos iluminados, abençoados. E os que creem, digo assim seja e diga graças a Deus. E terminando aqui, você pode dar sua oferta. Se você não souber a chave Pix, você me chama e eu te passo, tá bom? Então, na quarta-feira, nós vamos dar continuidade. Aonde eu li, Isaías 40, versículo 3. Pode dar uma meditada aí que vai fazer muito bem para você, tá bom? Estende sua mão para cá, coloca a sua mão aí perto da minha. Que o Senhor Jesus te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto, te dando a paz, a misericórdia, hoje, amanhã e para todo sempre. Feche as suas mãos e diga, eu tomo posse da minha vitória. E os que creem, digam amém. Essa semana, uma grande, boa notícia vai chegar para você, tá bom? Só uma coisa, deixei para falar agora no final. Me manda o seu nome, só o primeiro nome. Se você quiser mandar também, manda primeiro o seu nome, aí um tracinho
familiares, escreve nomes familiares. Meia-noite hoje eu vou estar orando por você, tá bom? Tchau.